Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Estamos no 5º episódio da nossa série especial sobre Sir Ernest Shackleton e hoje vamos falar sobre uma das marcas registradas de sua liderança, o trabalho em equipe. Como Shackleton demonstrou durante a famosa expedição Endurance, o sucesso de uma equipe está diretamente relacionado à qualidade de sua liderança. Ou, em outras palavras, o líder tem a equipe que merece. No episódio de hoje, vamos explorar como Shackleton cultivava o espírito de equipe entre seus homens, garantindo que, mesmo sob condições extremas, eles permanecessem unidos, motivados e comprometidos com o bem comum. Agora, imagine-se a bordo do Endurance, um navio que partiu da Europa para uma das expedições mais ousadas da história. Durante a travessia, marinheiros, oficiais e cientistas formaram pequenos grupos ou panelinhas, que se tratavam com desdém. Como líder, Shackleton sabia que essas divisões poderiam ser fatais. O que ele fez a seguir é uma aula sobre como criar equipes vencedoras. Quando Shackleton chegou à América do Sul para se juntar à tripulação do Endurance, ele percebeu rapidamente que havia divisões claras entre os grupos. Marinheiros, oficiais e cientistas se viam como categorias distintas e o respeito mútuo era quase inexistente. O chefe, como era chamado Shackleton, observou cuidadosamente essa dinâmica antes de agir. Ele passou vários dias em um hotel em Buenos Aires, sem embarcar no navio, apenas analisando o comportamento da equipe. Para Shackleton, era fundamental entender as pessoas antes de tomar qualquer decisão. Quando finalmente embarcou, Shackleton começou a desmontar essas barreiras. Ele instituiu um rodízio de atividades gerais, como a faxina no navio, onde todos participavam, desde marinheiros até médicos. Ao mesmo tempo, ele também agrupava os membros da equipe com base em personalidades e amizades genuínas para atividades mais demoradas. Essa estratégia não apenas melhorava o entrosamento, mas também eliminava o preconceito entre os grupos. Shackleton acreditava que a melhor forma de liderar era pelo exemplo. Se um membro da equipe estava doente ou machucado, ele próprio assumia as tarefas dessa pessoa, mesmo que fossem trabalhos modestos. Ele também sabia equilibrar trabalho, descanso e lazer. Uma vez por semana, Shackleton reunia a equipe para atividades especiais, ouvir música em um gramofone, competições de cartas ou até mesmo jogos de futebol no gelo. Essas ações simples, mas poderosas, fortaleciam os laços entre os membros da tripulação e mantinham o moral elevado, mesmo nas condições mais adversas. Imagine um líder que, em meio a temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius e incerteza sobre o resgate, organiza competições de futebol no gelo. Isso era Shackleton. Ele sabia que o espírito de equipe era mais do que uma ferramenta de trabalho, era a própria essência do sucesso. Baseando-se nas lições de Shackleton, aqui estão 8 dicas práticas para trabalhar em equipe e criar um espírito colaborativo. Vamos começar. Dica 1. Pessoas bem informadas são mais empenhadas. Mantenha sempre a porta aberta para os membros da equipe e compartilhe informações importantes.
A transparência constrói confiança e engajamento. Dica 2. Observe e reflita antes de agir. Não faça mudanças apenas para deixar sua marca. Decisões arbitrárias podem destruir o equilíbrio da equipe. Dica 3. Mostre a importância de cada membro. Deixe claro como o trabalho de cada um contribui para o resultado final. Reconhecimento é essencial para a motivação. Dica 4. Mescle os membros da equipe nas atividades. Trabalhar lado a lado ajuda a desenvolver confiança, respeito e amizade entre os membros da equipe. Dica 5. Desmonte hierarquias e panelinhas. Incentive a colaboração entre todos, independentemente do cargo ou função. A união é mais forte do que divisões internas. Dica 6. Lidere pelo exemplo. Participe das atividades e mostre o padrão de excelência que você espera. A liderança inspiradora gera equipes mais dedicadas. Dica 7. Seja imparcial e justo. Equilibre remunerações e cargas de trabalho para evitar ressentimentos e garantir harmonia na equipe. Dica 8. Promova reuniões informais. Almoços, happy hours ou atividades em grupo fora do trabalho fortalecem os laços e criam um ambiente mais agradável. Essas dicas inspiradas por Shackleton continuam relevantes para criar equipes bem-sucedidas. Shackleton entendia que, para criar uma equipe unida, era necessário quebrar barreiras e cultivar confiança. Sua liderança democrática e acessível garantiu que cada membro da tripulação se sentisse valorizado. Essa abordagem permitiu que sua equipe enfrentasse 2 anos de isolamento na Antártida, com temperaturas extremas, alimentação precárias e incertezas sobre o futuro, e ainda assim permanecessem unidos, otimistas e motivados. Em treinamentos de liderança, percebe-se que muitos líderes resistem à ideia de realizar atividades menos importantes ou de fomentar proximidade com suas equipes. Mas Shackleton nos mostrou que liderança não é sobre o ego, e sim sobre inspirar e conectar as pessoas. O sucesso do trabalho em equipe não é acidental. É o resultado de uma liderança que valoriza a compreensão, justiça e colaboração. Shackleton nos deixou um exemplo poderoso de como criar equipes vencedoras em qualquer situação, mesmo nas condições mais extremas. No próximo episódio, vamos explorar como Shackleton cultivava o comprometimento entre os membros de sua equipe, garantindo que todos permanecessem alinhados aos objetivos comuns. E você? Qual dessas 8 dicas de Shackleton você pode aplicar na sua vida ou trabalho? Como você pode fortalecer o espírito de equipe ao seu redor? Pense nisso. Sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância. Além do lançamento do meu 6º livro, que se chamará Via Alpina, a Travessia da Suíça.
Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. E lembre-se, o líder tem a equipe que merece.